Deus, sobre nós, Senhor, sobre a nossa vida, que nessa noite, Deus, o Senhor, pelo Teu Espírito, venha iluminar o nosso entendimento e que Ele venha trazer à nossa memória, Senhor, aquelas verdades apreendidas durante todo o curso desse ano, que venha nos ajudar, Senhor, ó Deus, a viver de maneira mais agradável diante de Ti, Senhor, e de uma maneira tal que venhamos glorificar mais o Teu nome aos olhos daqueles, Senhor, que nos veem, Senhor, e enxergam a obra que o Senhor começou e prometeu completá-la até o dia de Cristo. Por isso, nessa noite, que o nosso entendimento, Senhor, seja, ó Deus, aguçado pelo Teu Espírito e que Ele venha aplicar as verdades e os princípios que de alguma maneira possam se tornar instrumentos, Senhor, para, ó Deus, santificar a nossa vida, que Ele venha trabalhar na nossa vida, Senhor, Ele venha nos ajudar. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Durante praticamente 10 meses nós caminhamos por 19 capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. Esse livro de Atos dos Apóstolos, ele é considerado um dos livros mais importantes do Novo Testamento. Apesar de alguns estudiosos afirmarem que o livro de Atos, ele não pode ser usado como um livro doutrinário, o que em parte nós discordamos, porque é o único lugar das Escrituras em que nós temos uma ideia clara do que foi a igreja primitiva. E como nos primeiros anos da sua caminhada, ela se estabeleceu, se desenvolveu, cresceu e se espalhou pelo mundo conhecido. Então, nesse sentido, o conteúdo do livro de Atos, ele é imprescindível, porque se ele não existisse nas Escrituras Sagradas, dificilmente nós teríamos conhecimento do que aconteceu naqueles primeiros dias pós-morte e ressurreição, ascensão e entronização de Cristo nos céus e a obra que Ele começou a desenvolver. Aqui no livro de Atos nós temos o registro do início da jornada da igreja e também os marcos históricos que determinam esse início. Então, nós podemos olhar para o passado e dizer, a igreja, basicamente, na nova configuração que o povo de Deus assumiu no Novo Testamento, começou em tal época em determinado lugar. Quando nós falamos em configuração, estamos falando da nova realidade que trouxe muita dificuldade, principalmente da parte dos judeus, para aceitar a ideia de Jesus Cristo como Messias e mais ainda o oferecimento da salvação de Jesus Cristo a todos os povos. No Antigo Testamento, Deus tinha um povo. Não é errado chamar de igreja. Deus tinha uma igreja no Antigo Testamento, Deus tem uma igreja no Novo. O que diferencia do Antigo para o Novo? O antigo povo de Deus, no Antigo Testamento, era um povo que pertencia a uma nação. Então você pensa em povo de Deus no Antigo Testamento, Israel, se bem que uma vez ou outra nós vemos a mão misericordiosa de Deus se estendendo para alcançar pessoas de outros lugares, como foi o caso de Nínive e de outros que vieram de outras nações, conheceram o povo de Deus e se renderam a ele. Mas agora, pós-morte, pós-ressurreição, pós-ascensão de Cristo, o leque de oferecimento da salvação se abre, e aí lá em Apocalipse capítulo 7 nós temos o registro de que diante do trono de Deus, na eternidade, há uma multidão que não se pode contar, de homens de todos os povos, tribos, línguas e nações. Então a igreja do Novo Testamento, ela é composta de homens de todos os povos, tribos, línguas e nações. A parte dessas realidades, nós temos alguns discursos. O livro de Atos contém alguns textos prescritivos que servem para a nossa edificação e servem para a nossa orientação. Então, se alguém diz, olha, eu não evangelizo porque eu não sei o que eu vou dizer. No livro de Atos tem um sermão de Pedro inteiro. Tem um sermão de Estevão. E, por incrível que pareça, eles não mudam. Tem o sermão de Paulo. O que muda de um para o outro é a questão de para quem o evangelho está sendo pregado.
Então, quando o evangelho é pregado aos judeus, normalmente eles vão para a lei, para Moisés, de Moisés para a lei, da lei para as promessas contidas acerca do Messias e apresentam Jesus como cumprimento dessas promessas, porque os judeus clamavam para que o Messias viesse. Quando Paulo vai pregar para os gentios, ele não usa lei, não usa Moisés. Essas promessas não faziam parte da esperança dos gentios. Paulo vai lá para a criação do homem, para a queda, e agora apresenta um Criador amoroso que oferece seu Filho para redimir a criatura caída. E aí sim, ele clama para que os homens se arrependam dos seus pecados e se voltem para Deus. Então, o livro de Atos contém o registro do início da jornada, confirma os marcos. Quando nós falamos em marcos, são aqueles eventos marcantes. Um desses eventos é a derramada do Espírito Santo, que estabelece o início da nova aliança, ou dos últimos dias, dos dias que compõem todo o espaço de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo. Então, os últimos dias para a igreja começou ali no Pentecostes, e por 4 vezes no livro de Atos nós vemos o registro da descida do Espírito Santo, que servem não de marca identificadora da igreja, mas de marco que nos permite olhar para trás e não apenas poder dizer onde começou a vida da igreja de Jesus Cristo, como também como essa igreja é composta. Porque em Atos 2 ele derrama sobre os judeus, em Atos 8 ele derrama sobre os samaritanos, em Atos 10 ele derrama sobre os gentios, e aí sobrou aquela turma que creu em João Batista e se arrependeu dos seus pecados, mas não sabia que Jesus tinha vindo. E aí em Atos 19, com a pregação de Paulo, o Espírito Santo é derramado, e aí isso nos traz a ideia de que o Espírito Santo foi derramado de maneira geral sobre o povo de Deus. Então, hoje nós vivemos nessa realidade. Então aqui o livro de Atos ele trabalha essas realidades para nós. Ele nos traz um conhecimento prévio das coisas que aconteceram no princípio da caminhada. Alguns estudiosos eles queriam mudar o nome, não é? Na verdade no original o nome é Práticas Apostólicas. Foi traduzido por Atos dos Apóstolos, mas alguns eles têm dificuldade de aceitar esse Atos dos Apóstolos, porque via de regra o livro de Atos é o registro do trabalho de 2 apóstolos. Aparecem os 12 com o Matias já no momento em que eles são presos, mas não há nenhum tipo de palavra de ensino ou de ação, é apenas um registro. O que nós temos é, a parte de Paulo, nós temos a citação de Pedro, e nesse sentido Pedro faz parte de 1/3 da mensagem do livro. Temos João, que aparece, não fala nada, desaparece, não disse coisa alguma. Temos Tiago, o irmão de João, lá em Atos capítulo 12, que foi morto à espada, porque Herodes descobriu que se matasse os apóstolos, os judeus apoiavam ele. Então ele transpassou a espada a Tiago, o irmão de João. Então, via de regra, o livro de Atos dos Apóstolos é o registro do trabalho de 2 apóstolos. Pedro, no início da sua jornada, do início do livro, trabalhando em Jerusalém, e após o capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, até o final do livro, nós temos o registro do trabalho do apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos. Então aqui nós temos o registro de todas essas informações que são pertinentes ao conhecimento tanto de quem são os personagens diretos do livro, mas também dessa obra que Deus fez. O autor do livro é Lucas. Não há e não houve durante toda a história da igreja, apesar do nome dele não estar citado aqui, eu, Lucas, escrevi, como também não tem no Evangelho, mas não houve basicamente nenhuma dificuldade para a aceitação de que Lucas é o autor, tanto do Evangelho, que leva o seu nome, como do livro de Atos dos Apóstolos. Na verdade, nós poderíamos, se fizéssemos uma mexidinha ali no prólogo, no capítulo 1, e fizéssemos uma pequena mudança no capítulo 24 de Lucas e encaixássemos os 2 livros, certamente você leria tranquilamente como se fosse um livro só. Então não houve dificuldade com relação a isso. A Bíblia não fala muito sobre Lucas, né? Temos 3 citações só na Bíblia que citam o seu nome.
3 citações apenas, Filemon, versículo 24, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11, e Colossenses, capítulo 4, verso 14. Então, tirando essas passagens, não há a citação de Lucas em nenhum lugar. 2 coisas nós aprendemos acerca dele. Primeiro, que ele é médico. Ele era um médico. E segundo, que ele, a exemplo de Timóteo, assim, era um dos colaboradores de Paulo mais próximos dele. Ele, como médico, cuidou de Paulo, e quando Paulo estava na sua última prisão e todos abandonaram Paulo, Lucas estava lá do lado de Paulo. Então, nesse sentido, ele fazia parte daquele círculo mais íntimo de amizades de Paulo e de obreiros que colaboravam com Paulo na obra missionária, além de cuidar da saúde de Paulo. Uma das coisas que faz com que também afirme-se que Lucas é médico, ou era médico, é a sua linguagem, não é? Então, Lucas, ele se utiliza, tanto no Evangelho como no livro de Atos, de uma linguagem que pertencia ao o estilo de linguagem dos médicos. Uma dos textos que é narrado em Lucas, que demonstra muito bem isso, é aquele texto do camelo e da agulha. Então, esse texto ele é exposto em Mateus 19, versículo 24, Marcos 10, 25 e em Lucas 18, 25. Quando Mateus e Marcos eles falam da agulha, eles usam um termo que é usado lá, que é um termo que escrito no original é rafis, que se refere a uma agulha de um alfaiate. Só que quando Lucas vai registrar a mesma passagem, o mesmo episódio, ele não usa essa expressão da agulha de um alfaiate. Ele usa uma expressão que literalmente significa a agulha que um cirurgião usa para fazer ponto. E aqui, volto a dizer, esse é um daqueles textos que nós temos que ter cuidado ao interpretarmos para que não querermos dar sentido à agulha. Alguém dizer, olha, Lucas usou a palavra agulha que é de um cirurgião, então deve ter algum sentido. Não tem, gente. O que Lucas usou foi simplesmente as palavras que ele tinha costume de usar. Ele usou uma palavra que fazia parte do seu vocabulário como médico. A distinção não é para dar um sentido diferente ou 2 sentidos, mas simplesmente a figura como todo iria expressar a lição que ele queria interpretar. Então, por força dele usar muito, ser normal na linguagem de Lucas, a linguagem médica, não é assim? Então, isso também colabora para testificar que ele era médico. Ele escreveu esse evangelho, ele já começa dizendo no início, né, ele escreveu para um tal de Teófilo. Até hoje ninguém fechou a questão com relação a esse homem. Agora, uma coisa chama atenção na sua introdução, tanto no Evangelho como aqui, que faz com que as pessoas pensem em algumas possibilidades. Teófilo é a junção de 2 palavras, né? Theos, que é Deus, Philos, que é amor. Então, a ideia é que ele está escrevendo para alguém temente a Deus, alguma coisa desse tipo, se o nome não for literal. Mas o fato dele tratar Teófilo com um termo de tratamento que nós usamos hoje, assim, tipo Vossa Excelência ou Excelentíssimo. Esse tipo de pronome de tratamento era dado para pessoas que ocupavam determinados cargos de autoridade dentro do império. É a mesma coisa hoje, você não chama de Vossa Excelência todo mundo. Então, o fato de Lucas ter chamado a pessoa para quem ele está direcionando a carta de excelência ou sua excelência, isso traz a ideia de que ele está dirigindo essa carta ou o livro de Atos e o seu evangelho possivelmente para alguma pessoa que ocupava um cargo de liderança no Império Romano. Agora lembre, esse livro de Atos foi escrito pelo registro depois ou enquanto Paulo estava preso em Roma. Isso lá pelo ano 56, 57, 58 depois de Cristo, quando Nero estava no poder. E se Nero era o imperador, logo o cristianismo estava debaixo de ferrenha perseguição. Então não era sadio
e também não era muito, se a gente fosse usar hoje o termo politicamente correto, você pegar o nome de uma autoridade romana que tinha se convertido e colocar num livro que ia circular por dentro da igreja para todo mundo conhecer. Então, se o nome não é literal, se o nome da pessoa não é Teófilo, então, basicamente, Lucas pode estar trocando, ou colocou um pseudônimo, assim, um apelido, para que não se tornasse conhecido publicamente a quem esse livro estava sendo destinado, a fim de que não houvesse complicação. Agora, um dos problemas que estava surgindo naquela época e que tornou os cristãos alvos de perseguição era muita mentira que era inventada contra os cristãos. Principalmente mentiras que partiam dos judeus e, em outra parte, quando foi lá em Filipos, por causa daquele problema lá com a moça que tinha espírito de adivinhação, pelos gentios, porque o trabalho de Paulo, de alguma maneira, estava prejudicando o ganho financeiro deles. No caso de Éfeso, com a venda de estátuas e medalhinhas de Diana dos Efésios e a frequência lá no templo, que era uma das 7 maravilhas do mundo da época, simplesmente a perda no ganho financeiro fez com que a cidade se revoltasse contra Paulo. Não era por causa do evangelho, era por causa do dinheiro que toda aquela revolta vinha. E como consequência disso, tanto os gentios como os judeus, eles tentavam influenciar as autoridades romanas e levá-las a acreditar que os cristãos eram um grupo de pessoas más que estavam no império só para trazer problemas. Então, possivelmente, alguns estudiosos dizem que o livro de Atos dos Apóstolos e o Evangelho é um tratado de defesa, principalmente se ele foi escrito na época em que Paulo estava preso, para tentar mostrar para as autoridades romanas que o cristianismo não era uma comunidade de gente má como estavam promulgando e como estavam dizendo. Então, basicamente, todo o registro de Lucas, do Evangelho, e o registro aqui de Atos dos Apóstolos pode ter sido escrito para um funcionário do governo tentando limpar a barra dos cristãos, a fim de que os cristãos não fossem perseguidos. Isso se tornou uma prática normal no segundo para o terceiro século, quando começou e se intensificou as perseguições romanas contra a igreja. Tínhamos um grupo de homens que vieram após os apóstolos, que eram chamados de pais apostólicos, e depois desse grupo surgiu outro, que são chamados de pais da igreja, e esses homens, no meio deles, haviam alguns que assumiram o papel de apologistas. Eles eram defensores da fé. E eles não apenas defendiam as verdades cristãs, combatendo as heresias, como também defendiam a igreja das falsas acusações que inventavam diante das autoridades romanas e que se tornavam os motivos da sua perseguição. Então, nesse sentido, se os livros estão sendo direcionados a autoridades romanas, então, possivelmente, aqui nós temos uma defesa da igreja. Lucas está defendendo a igreja e tentando mostrar para as autoridades romanas que o cristianismo não é aquele movimento religioso que instituiu-se no império para trazer problemas para o governo e para a lei. E ele começa, no livro de Atos, chama a atenção nossa a quantidade de vezes que ele apresenta autoridades romanas tratando bem a igreja, tratando bem os apóstolos. Os judeus davam problemas e inventavam calúnias diante das autoridades romanas. Os gentios não convertidos davam problemas e inventavam mentiras contra a igreja para as autoridades perseguirem. Mas ele começa a mostrar que a igreja e os apóstolos não tinham problema com as autoridades romanas. Aliás, muitas dessas autoridades tratavam bem e recebiam os apóstolos a fim de ouvir a sua pregação. Então, em Atos capítulo 13, versículo 12, nós temos o governador, ou procônsul Sérgio Paulo, ouvindo a pregação de Paulo e se convertendo ao cristianismo. Então, não havia essa perseguição e essa visão má das lideranças anteriores com relação à igreja. Nós tivemos em Atos capítulo 18,
a figura de Gaio, lá em Coríntios, que se tornou imparcial, apesar de toda a calúnia que os judeus inventaram e toda a bagunça que eles fizeram para tentar culpar Paulo dessas coisas, mas simplesmente aquele que era responsável por julgar as ações a fim de decidir se perseguia ou não, se prendia ou não, se matava ou não Paulo. Então Gaio, ele simplesmente percebeu a cilada que os judeus haviam armado, e na verdade quem se deu mal aqui foram os judeus que inventaram a calúnia, não Paulo, né? E aqui em especial a gente viu a mão de Deus, né? Porque Deus trocou um governador e colocou um que se tornou favorável para cuidar dos interesses da sua igreja. Em 16:35, nós vemos os magistrados de Filipos, ao descobrir que se enganaram quando prenderam Paulo, eles não tiveram dificuldades de se desculpar, não é? Na verdade, eles até tentaram escapar disso, mas eles foram lá e se desculparam publicamente com Paulo por haverem mandado açoitar Paulo por causa daquele tumulto, sem levar em consideração que ele era um cidadão romano. Já em Atos, capítulo 19, versículo 31, as autoridades da Ásia, elas se preocupam em não permitir que Paulo sofra. Na verdade, as autoridades romanas foram os instrumentos para preservar a integridade física de Paulo. Então Lucas, ele sai demonstrando a esse Teófilo que se o cristianismo fosse uma comunidade problemática, as autoridades constituídas antes dele deveriam haver tecido algum comentário dizendo que os cristãos não eram gente boa, mas ele começa a apresentar sequencialmente uma grande quantidade de autoridades que, além de receber os apóstolos, autoridades que se converteram a Cristo, que protegeram os apóstolos e a sua equipe a fim de que eles não fossem pegos e não fossem martirizados e não sofressem algum dano. Então ele começa a demonstrar para Teófilo que anos antes dele haver escrito esse livro de Atos, as autoridades romanas, elas tinham tido sempre uma boa disposição para com a igreja, e na hora de julgar as suas ações dentro daquilo que lhes era apresentado, elas se tornaram imparciais. Então, nesse sentido, nós vemos que Lucas tenta mostrar, eu me lembro, não sei se foi o Franklin ou foi o João Paulo, que disse que a tentativa de Lucas, nesse caso, era mostrar para as autoridades romanas que os crentes eram gente boa. A parte de todas as calúnias que inventavam contra eles, eles eram gente boa. Então, nesse sentido, eles estavam sendo perseguidos injustamente por causa disso, né? E aí nós vemos também algumas considerações acerca do cristianismo, palavras de autoridades anteriores que se levantaram para defender os cristãos. Em Atos capítulo 18, nós vemos que Gaio declara que não existe nem ofensa nem crime na tentativa de julgamento contra Paulo e de culpa contra Paulo. Então, ele diz que não existe nada ali que pudesse ser questionado e simplesmente libera Paulo. Em 19:37 de Atos, o secretário de Éfeso, que era responsável e estabeleceu o julgamento, ele dá um bom testemunho dos cristãos. Apesar de todo aquele tumulto lá de Diana dos Efésios, aquela gritaria toda, mas o secretário de Éfeso, que era responsável em conduzir os julgamentos quando havia algum tipo de delito, ele simplesmente dá um bom testemunho acerca do comportamento dos cristãos. Em 23:29, nós vamos ver mais lá na frente, Cláudio Lísias cuida para dizer que não existia nada contra o apóstolo Paulo, apesar das pessoas quererem incriminaram. E no capítulo 25, Festo declara não ter visto nada que Paulo houvesse feito que pudesse ser considerado digno de morte, né? E aí no mesmo capítulo, tanto Festo como o rei Agripa, eles conversando um com o outro, diz: nós poderíamos soltar ele, só que ele apelou para César, não podemos. Então,
Durante todo o curso do livro, nós vemos Lucas mostrando que, apesar dos cristãos estarem sendo perseguidos e desprezados pela sociedade, mas na verdade mostra claramente que os magistrados romanos eles sempre foram muito justos com o cristianismo e que nunca tinham considerado os cristãos como um grupo de pessoas más. Então Lucas ele apresenta esse cristianismo. Agora, o que mais trazia problema? Porque em alguns momentos no registro do livro de Atos nós vemos a igreja com problemas com o Império Romano. Na maior parte das vezes são judeus. E são judeus porque ficava difícil, gente. A gente olha para os judeus aqui, lá nas cartas de Apocalipse, por 2 vezes eles são chamados de sinagogas de Satanás, de povo do diabo. Lá em João capítulo 10, do 8 ao 10, Jesus, naquele confronto com os fariseus, quando os fariseus intentam matá-lo, ele diz: vocês são do diabo, vocês fazem a vontade do pai de vocês. O próprio Jesus chega a chamar os judeus de filhos do diabo, pelo fato deles estarem se opondo à obra que Deus estava realizando, o cumprimento da promessa do Salvador que viria. E aqui no livro de Atos, todo aquele ódio, toda aquela atitude de repulsa que levava eles a perseguirem Jesus Cristo, eles transferiram para os apóstolos e para a igreja. Por quê? Porque na cabeça do judeu, o povo de Deus era o judeu, até hoje. Não tem esse negócio de ecumenismo. Deus fez uma aliança com o povo de Israel. Deus elegeu o povo de Israel. Deus é o Deus de Israel, é o Deus do povo de Israel, e esse negócio de colocar gentio, samaritano aqui, não. Então havia uma dificuldade muito grande, eles não aceitavam a ideia de que Deus seria o Deus de outra nação, seria só deles. E agora vem Jesus Cristo se apresentando como Salvador do mundo, e depois da morte, ressurreição e ascensão, vem os apóstolos pregando que a salvação de Deus e a aliança de Deus está disponível para pessoas de todo o mundo que crê no seu Filho, no mesmo patamar de autoridade dos judeus. E é justamente por causa dessa dificuldade de aceitar que Deus salve pessoas de outras nações, dando a essas pessoas os mesmos direitos que os judeus confessavam ser, que as perseguições começam. Então, se para as autoridades romanas o livro de Atos serve para mostrar que os crentes são gente boa, para os judeus ele serve para mostrar que o povo de Deus na nova aliança é constituído de homens de todos os povos, tribos, línguas e nações. Nós vamos percorrendo o livro de Atos, vemos Filipe pregando para os samaritanos. Talvez essa foi a maior dificuldade que os judeus enfrentavam, porque eles eram basicamente inimigos dos samaritanos. Havia uma rixa eterna entre eles que foi removida a partir do momento em que judeus e samaritanos creram em Jesus Cristo. Então Filipe vai e prega para os samaritanos. Estevão, ele termina morrendo por pregar para os judeus que eram de fora de Jerusalém, que pelos judeus ortodoxos de Jerusalém eram tidos como uma classe de judeu de segunda categoria. Não era muito judeu não, porque eles haviam sido influenciados pelo helenismo, não falavam hebraico e aquela coisa toda. Então eles tinham um certo receio, mas Filipe, o Estevão vai e prega o evangelho para esse grupo. E aí nós vemos Pedro aceitando a conversão de Cornélio. Se bem que para que ele aceitasse aquilo, Deus teve que fazer um milagre. Né? Ele teve que ter uma revelação de Deus. E Deus teve que derramar do Espírito Santo sobre a Cornélio e sua família, sem Pedro botar a mão na cabeça. A prática apostólica no livro de Atos é, eles impõem a mão e o grupo recebe o Espírito Santo. Mas ali não teve imposição de mãos, possivelmente por causa da dificuldade que Pedro ainda encontrava de aceitar a ideia de que em Cristo haveria uma comunhão plena entre judeus e gentios no mesmo patamar. Ele recebe uma revelação e aí, quando sai da casa de Cornélio, ia ser disciplinado na igreja de Jerusalém. Os próprios apóstolos em Jerusalém questionaram Pedro como é que ele foi capaz de entrar na casa de um gentio e comer com ele. Então essa coisa, até na cabeça dos apóstolos, não funcionava muito bem, mas Deus mostrou para Pedro que ele aceitava os gentios.
Deus mostrou para a igreja de Jerusalém que ele aceitava os samaritanos. E esse é o motivo pelo qual nós temos 4 derramamentos do Espírito Santo no livro de Atos. Não é porque houve 4 Pentecostes, mas é porque isso serviu para mostrar para os judeus, principalmente, que agora na nova aliança, a salvação de Deus estava acessível a homens de todos os povos. Nós vemos Pedro aceitando Cornélio na igreja, os cristãos pregando aos gentios de Antioquia, na hora daquela perseguição em que os cristãos são espalhados, eles vão e pregam aos pagãos, aos gentios de Antioquia, e é justamente como resultado da pregação dos irmãos que saíram dispersos por causa da perseguição em Jerusalém, que chegou a Antioquia, que se estabeleceu aquela igreja lá em Antioquia, que se tornou a base missionária de Paulo para levar o evangelho até os confins da terra. Nós vemos Paulo viajando de um para o outro lado, ganhando todo tipo de pessoa. Então Paulo, ele simplesmente pregava para todo mundo, e depois de Deus haver aberto o coração e os ouvidos dos gentios para compreender a palavra, aqueles judeus que não haviam se convertido direito, eles simplesmente armaram um barraco, e o barraco teve que ser resolvido numa assembleia em Jerusalém. Isso está em Atos capítulo 15. E aí, para consumar todas as coisas, para que não houvesse dúvida que de verdade a igreja de Deus, a igreja de Cristo, o povo da aliança agora era composto de homens de todos os povos, tribos, línguas, nações. Em Atos capítulo 15 mostra no concílio de Jerusalém a aceitação dos gentios dentro da igreja, sem precisar que eles se circundem ou virem judeus para depois se virar frente. Então aqui nós temos Lucas, ele simplesmente deixando claro para os judeus que é verdade. A salvação de Deus as portas da salvação de Deus estão abertas a pessoas de todos os povos que creem em Jesus Cristo. Então o cristianismo agora é uma religião, e não quero que você entenda mal isso, né? Não estou desprezando os fatores da soberania de Deus e tudo mais. É uma religião que agora se expande pelo mundo sem limites. Sem limites, assim, étnicos. Agora o evangelho poderia ser pregado a pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Então nós temos o primeiro motivo, que poderia ser pelo fato da carta haver sido escrita para um tal de Teófilo, que é tratado com um pronome de tratamento que era dirigido a autoridades. Então, possivelmente pode ser uma carta de defesa do cristianismo. Também pode ter sido um livro escrito para mostrar para os judeus que é verdade mesmo, que a morte de Cristo abriu as portas da salvação e da aliança de Deus, indistintamente a judeus e gentios, e todo aquele que crê gozará dos mesmos privilégios. Mas por último, aqui é mais defendida, é que justamente Lucas escreve esse livro para que se tornasse conhecida a maneira como, com a sua mão poderosa, Jesus Cristo conduziu o estabelecimento, a expansão o início, o estabelecimento e a expansão da igreja. E nós dizemos Jesus Cristo, e é isso mesmo, né? Quando você pensa o que é a obra descrita no livro de Atos, a obra descrita no livro de Atos é a continuação do ministério de Jesus Cristo. Normalmente se atribui ao Espírito Santo, se atribui à igreja, se atribui aos apóstolos, mas na verdade o Espírito Santo, a igreja e os apóstolos foram os instrumentos através do qual o nosso Salvador ressurreto e agora entronizado e assentado nos céus governando, utilizou para dar continuidade à obra que ele começou. Se você prestar atenção no versículo 1 e 2, Lucas diz: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, falando do Evangelho, acerca de tudo que Jesus começou. Não é acerca do que Jesus fez e ensinou, mas é acerca do que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram.
Então, nesse sentido, tanto que quando nós estudamos Efésios capítulo 1, nós vemos a obra do Pai na eternidade, estabelecendo a eleição, o chamado, a predestinação e aquela coisa toda. Cristo vem e realiza a obra da redenção completa, poderosa para salvar aqueles que Deus escolheu no passado. E aí, ao próximo passo, vem o Espírito Santo aplicando ao coração do crente a obra que foi feita por Jesus Cristo, a fim de que eles o coração do pecador, a fim de que eles possam encontrar a salvação tão almejada. Então, quando nós olhamos, nós falamos isso por causa da estrutura. Existem várias maneiras como nós podemos dividir esse livro de Atos para apresentá-lo. E isso é básico. O livro de Atos é um sermão, que pode ter 3 pontos, 6 pontos, ou dependendo da maneira como você venha dividi-lo. Então, a maneira mais usual, que a gente chama de sermão presbiteriano, né, é 3 pontinhos. Então, ele tem uma introdução, tem 3 pontinhos, e a conclusão não teve, porque ele termina em aberto, né? É um livro que termina em aberto. A ação do Espírito Santo, ela continua sem registro inspirado. O que é inspirado é o que foi registrado até aqui, mas ela continua e vai continuar até a vinda de Jesus Cristo. Mas em termos de escrito inspirado, ela termina com a prisão domiciliar de Paulo, lá em Roma. Depois disso ele é solto e aí é preso de novo, e a partir dessa prisão ele morre. Mas nós temos poucos registros acerca de como esse processo aconteceu. De maneira mais clara nós temos aqui. Então, a primeira maneira de nós dividirmos Atos dos Apóstolos é levando em consideração aquilo que está no versículo 8 do capítulo 1. Então nós temos Jesus Cristo dizendo para os apóstolos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e servireis testemunhas. Ele já havia dito isso lá em Lucas capítulo 24, verso 48 e 49. Ou mais especificamente do 44 ao 49, terminando o 49 dizendo: vocês são testemunhas dessas coisas. E aí, do 44 ao 48, ele faz um resumo do evangelho que eles deveriam pregar. Aqui, ele vai voltar a dizer isso: vocês vão ser testemunhas. E aí, como a igreja começa em Jerusalém, o normal é que o seu crescimento atinja as cidades e as localidades ao redor de Jerusalém, e após atingir essas localidades, as localidades mais distantes, que são chamadas de confins da terra. Então, primeiro, capítulo 1 ao capítulo 7, nós vemos o ministério de Jesus Cristo expandindo a sua igreja em Jerusalém. De 120, ela simplesmente se multiplica até o ponto de lá pelo capítulo 7 e 8 não se falar mais em números. Não se fala mais em números. E a palavra de Deus crescia, e aí já são multidões, já são muitas conversões, e não determinar como foi que tinha 120 e se converte quase 3.000, e agora já são 5.000, e de 5.000 para frente não tem 7.000, 8, simplesmente ela começa a se multiplicar. Então, do capítulo 1 ao capítulo 7, nós temos o ministério da igreja em Jerusalém. E aí vem a perseguição, porque a ordem se espalha e eles ficaram lá. Era uma coisa muito parecida com aquilo que aconteceu no início, né? Lá em Gênesis. A ordem para Adão e Eva era crescer, multiplicar e povoar a terra e se espalhar por ela. Só que lá em Babel eles disseram: não, vamos juntar todo mundo aqui, a gente não vai se espalhar e a gente vai fazer o nosso nome célebre e vamos construir uma torre até o céu. Deus mandou espalhar, mas a dureza do coração dos homens disseram: vamos ficar, está muito bom aqui, vai ser melhor. Deus disse: mas o melhor para a gente é o que a gente acha. Em Atos foi a mesma coisa. A ordem é para que eles começassem. Lucas usa esse termo lá no final do capítulo 24, que eles começassem em Jerusalém. Era só o ponto de partida, e daí eles iriam em direção ao mundo. Mas eles ficaram em Jerusalém, e aí no final do capítulo 7 vem aquela perseguição, e por um empurrão divino eles são espalhados pela Judéia e Samaria. Já que não quiseram ir, Deus deu o jeito celestial de empurrar eles para lá, e aí eles pregam e pregam e pregam, até que no capítulo 12, se eu não estou enganado, verso 19 ao 21, um grupo daqueles que havia saído de Jerusalém pela perseguição decidiram: vamos pregar os gentios lá em Antioquia.
E é a partir dali que o Evangelho começa a caminhar para os confins da terra, tendo como personagem principal depois o apóstolo Paulo, só que o Paulo ele se tornou um missionário enviado por uma igreja que foi aberta pela pregação dos irmãos que saíram de Jerusalém. Então, capítulo 8 ao capítulo 12, nós temos o ministério de Jesus Cristo expandindo a igreja e introduzindo essa igreja na Judéia e Samaria, não mais pelos apóstolos. Os apóstolos ficaram em Jerusalém, o texto diz, foram os irmãos, os crentes, novos convertidos que invadiram a Judéia e Samaria por força da perseguição e não correram do cristianismo. Eles pregaram o Evangelho e, a partir do capítulo 13 até o 28, nós temos o ministério de Jesus Cristo até os confins da terra, tendo como personagem principal agora o apóstolo Paulo. Então, via de regra, temos dois ícones apostólicos no livro de Atos e a obra que foi desenvolvida tendo eles como personagem principal. Pedro em Jerusalém, Paulo no meio dos gentios e, nesse sentido, os confins da terra. E ali no meio do caminho, Judéia e Samaria, Deus reservou essa obra para a igreja e para diáconos como Estevão e como Filipe. Outra maneira de nós dividirmos o livro de Atos dos Apóstolos é pelas narrativas. Existem algumas expressões no livro de Atos que dão a ideia de que são fim de períodos de narração. Então, um estudioso chamado Turner, ele observou essas aparentes paradas de escrito, de narrativa, e aí ele dividiu o livro de Atos em 6 partes. Mas a mais usual é dividir o livro de Atos sobre o fundamento estabelecido em Atos 1:8. É bem claro, 1 ao 7, a obra em Jerusalém, 8 ao 12, obra na Judéia e Samaria, 12 ao 28, obra até os confins da terra por intermédio do apóstolo Paulo, e aí nós aprendemos as lições que aprendemos a partir dessa expansão. Aqui, nas 6 divisões, ela começa do 1 ao 6:7, e ela fala da igreja em Jerusalém, do trabalho que foi feito para a igreja de Jerusalém, pela igreja de Jerusalém, tendo como a base a pregação de Pedro. E lá no final desse parágrafo, ele termina assim. Ele termina dizendo: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedecem à palavra. Então não tem mais 5.000, 3.000, 2.000, não cabe mais de tanta gente, inclusive pessoas da classe sacerdotal que estavam se convertendo à fé, se convertendo a Jesus Cristo, se convertendo ao Evangelho. Então Turner disse que aqui se termina a primeira narrativa. Depois do 6 ao 8 até o 9:31, nós temos a segunda narrativa que traça a pregação do Evangelho desde a introdução dela na Palestina e o martírio de Estevão até a pregação de Samaria. Então, nesse sentido, essa segunda parte ela finaliza com um resumo que diz o seguinte: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Depois temos o terceiro bloco, a terceira grande divisão, que vai de 9:32 a 12:24, que inclui a conversão de Paulo. Então ela apresenta a conversão de Paulo e, após a conversão de Paulo, a expansão da igreja de Antioquia e a aceitação de Cornélio, o gentil, como participante da igreja por meio de Pedro. Pedro é aquele que reconhece Cornélio, um gentil, como membro da igreja e participante dos mesmos direitos de eleição que os judeus tinham. E o texto termina dizendo: e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. 12:25 a 16:5, nós vemos a propagação da igreja da Ásia Menor e a viagem de Paulo, a primeira viagem pela Galácia. Então, a primeira viagem de Paulo pela Galácia é finalizada com as palavras: e assim as igrejas eram fortalecidas na fé, e de dia em dia aumentava o número de discípulos, ou aumentava
em número. 16:6 a 19:20. Agora nós já temos misturado a segunda viagem e a terceira viagem. E aí, na verdade, agora ela relata a introdução do Evangelho na Europa. O Evangelho chega à Europa. Paulo queria ir para a Ásia. Ele tentou 2 vezes, ele tentou ir para a Ásia, o Espírito Santo impediu ele, e aí ele tenta ir na mesma direção para a Bitínia, o Espírito Santo diz não. E é nessa virada que o Evangelho veio para o nosso lado. Até hoje, a Ásia é um dos países menos evangelizados, mais fechados para o Evangelho, até hoje. Hoje há um esforço muito grande para o envio de missionários lá. Não entendemos por quê, mas foi Deus que disse para Paulo, não. Vire para o lado daquela gente boa, que muita gente aqui. Mas até hoje a Ásia sofre com os resultados disso. Mas aqui, 16:6, 19 e 20, relata a expansão da igreja na Europa e a tarefa de Paulo, principalmente com as 2 cidades mais importantes que tinham naquela época ali na Ásia Menor, que era Corinto e Éfeso. Então, se o Evangelho fosse introduzido em Corinto e Éfeso, então as portas se abririam naquela região. E o resumo é: assim crescia e prevalecia poderosamente a palavra do Senhor. Por último, 19, 21 a 28, 31, e fala da chegada de Paulo a Roma e da sua prisão ali, e termina com a descrição de Paulo. E diz o seguinte: pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Uma coisa que nos chama a atenção em todas essas conclusões de narrativas é que não há nenhum esforço para destacar a pessoa do apóstolo. Não há nenhuma tentativa de fazer com que, na verdade, a gente faz isso só para termos uma ideia mais clara de quem são os personagens principais e como o trabalho desses homens estão estruturados, mas no escrito não há nenhuma tentativa de fazer com que eu e você termine de ler o livro de Atos com Paulo e Pedro na cabeça. Mas a conclusão de cada sessão, eles nos mostra que, na verdade, o instrumento principal que levou a igreja a se expandir daquela maneira foi a propagação da palavra de Deus. Isso é uma coisa que os reformadores falavam, ou como Lutero, e aí a gente não sabe, porque uns atribuem a Lutero, outros atribuem a Spurgeon, e a gente não sabe direito quem foi o pai, a fonte, né, do dito, mas aquele dito que diz que o evangelho é como um leão. Você só precisa abrir a jaula e soltá-lo. Ele vai fazer o que ele tem que fazer. Então aqui em Atos dos Apóstolos você vê isso. A igreja estava crescendo, mas o que é exaltado ao final de cada discurso é a palavra de Deus. É por causa da palavra de Deus. Então, se pudéssemos fazer um resumo de tudo isso que vimos hoje, poderíamos fazer o resumo da seguinte maneira: no livro de Atos dos Apóstolos, a igreja cresce, movida pelo poder do Espírito Santo, que usa a palavra de Deus como instrumento de vida, a qual é proclamada em todos os lugares pela boca dos crentes. É isso. O livro de Atos dos Apóstolos, ele nos ensina isso, que a igreja cresce, movida pelo poder do Espírito Santo, e esse Espírito Santo usa a palavra de Deus como instrumento para conceder vida àqueles que estão mortos em delitos e pecados, e essa palavra é proclamada pela boca de cada crente. Não importa se era apóstolo, não importa se era diácono, não importa se era missionário, como aqueles que Paulo chamou, quem é glorificado aqui como instrumento de vida para aqueles que estão mortos é a palavra de Deus, a palavra de Deus somente. Por isso vamos orar. Não é diferente para mim e para você. Ainda que o nome deles não tivesse sido citado, as pessoas tinham se convertido. O Espírito Santo usa uma boca que fala, e essa boca só tem que falar o Evangelho.
O resto você deixa com Ele. Então vamos orar. Deus amado, nós queremos te agradecer por esse livro. Ele é um estímulo, Senhor, para que nós tenhamos confiança de anunciar a mensagem do Evangelho. Ainda que a tua palavra diga que aqueles que ainda não creem em ti estão mortos em seus delitos e pecados, totalmente incapacitados e insensíveis a qualquer realidade espiritual, mas a tua palavra diz também que o Senhor é um Deus rico em misericórdia e que, por causa do teu grande amor, o Senhor dá vida àqueles que estão mortos, e quando o Senhor dá vida àqueles que estão mortos, a palavra que foi semeada, ela simplesmente traz sobre a vida daquela pessoa, ó Deus, as promessas que o Senhor dá àqueles que creem nela, Senhor. Por isso, nós pedimos ao Senhor que nos ajude a tratar essa realidade com tranquilidade. O Senhor não nos chamou para converter ninguém, o Senhor não nos chamou para impressionar ninguém com a nossa oratória. O Senhor nos chamou apenas para dizer para as pessoas o quanto o Senhor as ama. E para provar isso, o Senhor ofereceu o teu Filho, Senhor, para morrer naquela cruz, Senhor, recebendo o castigo e a condenação, Senhor, de todos aqueles que vierem a crer. Por isso, nos ajuda, Senhor, a transmitir essa mensagem tão simples, mas poderosa, Senhor. É a única capaz de pegar o mais vil pecador e transformá-lo no santo de Deus. Por isso, sei com a minha vida e me ajuda, sei com a vida dos teus filhos, Senhor, que de verdade venhamos ter ousadia, Senhor, para anunciar a tua palavra àqueles que perecem, Senhor. Se conosco, nos faz-nos meditar nessas coisas, nos faz compreender essas coisas, te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Bem, só os avisos. Quinta não vai ter culto das senhoras. Sábado, 8h30 da noite, teremos início às comemorações do aniversário da Igreja de São João do Sul. Então os irmãos estão convidados. Domingo, 9h30 da manhã, teremos culto, ceia, batismo e vamos ter um almoço lá. Então, se você vai almoçar conosco, não esqueça de levar a sua senha. E à tarde, 6h da noite, estaremos começando o nosso culto. Cadê a Ana? Que hora tem que chegar a turma da... 5h, então a turma da cantata já deve estar aqui e nós vamos celebrar com o Senhor aqui 500 anos de reforma. Sábado, 1h30 da tarde, ensaio com o pessoal da cantata. Se você trouxe seu dízimo oferta,